Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos estudar bósons e férmions no poço infinito unidimensional. Por que a gente vai estudar isso daqui? Porque eu quero mostrar para vocês como que ficam os níveis de energia, como que ficam as funções de onda quando a gente considera duas partículas que têm distinguibilidade e duas partículas que têm indistinguibilidade. Ou seja, na mecânica quântica as partículas podem ser distinguíveis desde que tenha alguma característica peculiar diferente entre elas, que pode ser carga, massa, spin, ou elas podem ser indistinguíveis, como é o caso, por exemplo, de dois elétrons, dois prótons, dois nêutrons. Nesse caso, se elas forem bósons, como por exemplo os fótons, elas vão obedecer uma organização nos níveis de energia que vai me dar diferentes níveis para diferentes estados excitados. Se elas forem férmions, perceba que eu não vou poder colocar duas partículas no mesmo nível e aí os estados de energia serão diferentes, consequentemente as funções de onda também. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente é pegar o que a gente sabe de pulso infinito, nós sabemos as energias, nós sabemos que as energias são dadas por n², então você tem energia E1, a segunda energia é 4E1, a terceira é 9E1, a quarta é 16, 25 e assim vai. As suas funções de onda são do tipo seno, isso não é nenhuma novidade, a gente já estudou aqui várias vezes. E aí a gente vai considerar o caso, basicamente, de duas partículas que são distintas. Eu coloquei aqui de cores diferentes, justamente para mostrar que eu posso rotulá-las, eu posso pintá-las, por isso que elas são partículas distinguíveis. O caso de dois bósons, e aí eu coloquei o Bzinho aqui para representar os bósons, e o caso de dois férmions. Independente disso, como elas são partículas não interagentes, ou seja, eu não adicionei nenhum outro termo a mais de energia aqui no hamiltoniano, então elas são não interagentes, o que a gente vai ter que considerar aqui basicamente é a construção da função de onda total. Nós não vamos nos preocupar com correções de energia devido à interação entre elas. Elas são partículas não interagentes. Tá bom? Elas podem ser distinguíveis ou indistinguíveis. Então, a soma das energias por o próprio método de separação de variáveis, se você considerar a variável 1, partícula 1, variável 2, partícula 2, você pode fazer uma soma direta das energias delas, das duas partículas. Considerando que o E1 aqui no caso, é esse termo aqui que se repete para todas as energias, e a única diferença vai ser o N1² e o N2². As três perguntas que a gente pode fazer nesse problema é: qual seria o comportamento de duas partículas distinguíveis, de dois férmions e de dois bósons no pulso infinito? Como que ficaria o estado fundamental, o primeiro estado excitado e o segundo estado excitado? E como que seriam essas autofunções nesses casos? Como é que ficaria a autofunção geral nesse caso? Tá bom? Vamos começar então aqui pegando as funções de onda. Então, por exemplo, se eu tiver o nível 1, nível 2, nível 3, eu chamei aqui de vermelho, azul e verde. As funções de onda são desse tipo, ou seja, você sabe que uma vai ser seno de πx sobre L, a segunda vai ser seno de 2πx sobre L, a terceira vai ser seno de 3πx sobre L. E aí perceba aqui, voltando aqui um pouquinho, a função ψ3 ela tem dois nós. Em termos de densidade de probabilidade, ela tem três, regiões do espaço, do pulso infinito, onde você tem uma probabilidade igual. Já o ψ2 ela tem um nó, tá certo? Aqui no centro do pulso, o que equivale a dizer que tem duas densidades aqui igualmente prováveis ao longo do pulso. O estado fundamental para uma partícula não tem nó dentro do pulso, e tem a sua distribuição centrada no centro do pulso. Ou seja, o centro do pulso é o lugar mais provável de encontrar a partícula no estado fundamental. Tá bom? E aí, como que a gente vai construir agora as nossas funções de onda? A gente vai pegar o produto direto entre os dois estados, considerar aqui um estado alfa e um estado B. O que vai depender agora da construção, que a gente já sabe, é se ela é distinguível ou indistinguível. Tá bom? Para a partícula distinguível, vamos pegar agora o estado fundamental. Quem seria o estado fundamental desse sistema? O estado fundamental seria aquele na qual eu posso colocar a partícula 1 e a partícula 2 no nível mais baixo de energia.
Assim, a energia total do estado fundamental seria 2E1. Eu coloquei aqui a função de onda, onde seno de πx sobre L e seno de πx sobre L. Eu estou considerando aqui basicamente o π, tirando o π só para a gente analisar como é que ficaria em termos de π. Aí você percebe aqui, basicamente, a construção da função de onda, como que fica. A densidade de probabilidade, aqui você tem a função de onda e você tem um máximo aqui no centro. Isso significa que tanto x1 como x2 você tem um máximo no centro. Aqui é o eixo do x1, aqui é o eixo do x2. O poço não é bidimensional, o poço é unidimensional. Mas olhando para as coordenadas de x1 e de x2, perceba que o máximo de probabilidade de x1 é no centro do poço e o máximo de x2 é também no centro do poço. Ou seja, não tem nenhum problema as duas partículas se encontrarem aí com o seu máximo de probabilidade no centro do poço. Tá bom? Quando a gente vai agora para o primeiro estado excitado, aí eu vou ter duas possibilidades. Eu posso colocar a partícula 1, tá certo? A partícula vermelha, por exemplo, no estado mais baixo, a partícula azul no estado mais alto. Eu posso colocar a partícula 2 no estado mais baixo, que é a partícula azul, e a partícula vermelha no estado mais alto. Isso também vai me dar uma energia de 5E1. E aqui a gente tem a nossa função de onda. Perceba a diferença agora da função de onda. Como a gente pega agora a partícula azul, que é a do x2, ela está no nível 2, perceba que no eixo x2 a função de onda agora tem um nó. Está aqui o nó. Você tem o máximo de probabilidade e o mínimo de probabilidade. E com relação a x2 você tem um nó. Isso faz com que seja igualmente provável encontrar a partícula numa extremidade esquerda e na extremidade direita do poço infinito, a partícula 2. Em compensação, a partícula 1 ainda é mais provável de ser encontrada no centro do poço. Então perceba como é que fica aqui esse estado. O outro estado que tem a mesma energia, que eu chamei de 1B, que também é um estado excitado, só que agora ele é degenerado. Você tem o estado 1A e o estado 1B. Então aqui já tem degenerescência 2. Ele é semelhante, só que agora eu coloquei a partícula vermelha no estado de cima e a partícula azul no estado de baixo. Com isso, na direção de x1 você tem dois nódulos, que são duas densidades de probabilidade, e na direção de x2 você não tem mais, só tem uma. Ou seja, a partícula 2 ela tem maior probabilidade de ser encontrada no centro do poço, e a partícula 1 tem igual probabilidade de ser encontrada à direita e à esquerda do centro do poço. E aí é como que ficam as duas partículas no poço infinito. Tá bom? Nesse primeiro estado excitado. Tá bom? O segundo estado excitado ele não é degenerado, ele só tem esse estado aqui, que é quando você coloca as duas partículas no nível 2. Com isso, a função de onda ganha dois nós, ganha um nó, na verdade, tanto no x1 como no x2, ganha duas densidades de probabilidades idênticas, tanto no x1 como no x2. E aí, perceba como há uma inversão. Existe a probabilidade de você encontrar a partícula 1 no centro, na extremidade esquerda do poço, mas na extremidade direita também. E a partícula 2 também na extremidade esquerda e na extremidade direita do poço. Perceba que a densidade de probabilidade no centro do poço para as duas partículas é 0. Isso faz com que você não seja possível encontrar essas duas partículas aqui no centro do poço. Ou você encontra as duas, uma ou outra, na extremidade esquerda, ou você encontra uma ou outra na extremidade direita. Isso é o que acontece para partículas distinguíveis. O que acontece agora com os bósons? Basicamente, os bósons vão ter praticamente o mesmo comportamento das partículas distinguíveis. Das partículas distinguíveis. Exceto que agora você não vai ter dois estados distintos, como a gente tinha aqui. Como é que fica no caso de bósons? Você tem novamente o estado fundamental para bósons. Tem essa energia aqui, essa função de onda, e a maior probabilidade de encontrar as duas partículas é no centro do poço. O estado excitado agora, ele é uma combinação linear daquelas duas possibilidades de partículas distinguíveis. E aí olha que interessante, a partir do momento que você faz essa combinação linear aqui, com essa mesma energia que tem lá no caso
de partículas distinguíveis, né, a sua densidade de probabilidade ela é diferente. Né? Olha como é interessante. Ó. Olha como é que fica a separação entre as partículas. A probabilidade de você encontrar a partícula 1, né, e a partícula 2 na extremidade esquerda, né, do sistema é muito alta, né, mesmo eles estando em níveis de energia diferentes. Né? E a probabilidade de você encontrar as duas partículas ao mesmo tempo na extremidade direita também é alta. Ou seja, é igualmente provável você encontrar as partículas, né, de um mesmo lado do poço. Né? Elas têm uma tendência a se aglutinarem mais. Né? Por isso que a densidade de probabilidade ela é assim. Ela é na diagonal, ela é maximizada na diagonal, só que na diagonal principal do eixo. Né? Perceba que isso faz com que você tenha uma maior probabilidade de encontrar aqui o x1 na extremidade esquerda e o x2 na extremidade esquerda, que é esse aumento de probabilidade aqui. Ó. Né? E o x2 na extremidade direita e o x1 na extremidade direita. Né? E fora disso, ou seja, uma partícula na esquerda e outra na direita, que seria nessa região aqui, a probabilidade é zero. Né? Ou seja, nesse estado aí, eles estando em níveis distintos, né? Perceba que como a diferença entre os dois níveis aí, 1 e 2, né, fazem com que não exista possibilidade das duas estarem separadas. Né? A densidade de probabilidade é nula quando você tem um afastamento das duas partículas, porque são bósons. Né? Então, nessa região aqui, a densidade de probabilidade é zero. Se houvesse uma densidade de probabilidade aqui não nula, significaria que existe uma possibilidade, né, de você encontrá-las separado. E não é isso que acontece. Elas tendem a ficarem próximas umas das outras. Por isso que o aumento de probabilidade é quando o x1 é pequeno e quando o x2 é também pequeno. Ou seja, as duas estão na extremidade esquerda do poço. Né? Ou quando o x é grande, o x2 também é grande. Ou seja, que é a extremidade direita. Isso acontece para bósons. Então, nesse estado aí, excitado, os dois bósons, ou eles estão na extremidade esquerda ou na extremidade direita, juntos. Isso é o que mostra a função de Ohn. Tá bom? Quando a gente vai agora para o segundo estado excitado, aí a energia também já aumenta. Né? Mas aí eu posso ter dois bósons no mesmo estado. E aqui, o fato deles estarem os dois no mesmo estado, significa agora que os efeitos de repulsão e atração que existem para bósons, eles não servem para esses níveis aqui, eles não aparecem nesses níveis aqui. Né? Porque eles estando no mesmo nível, existe igual probabilidade de você encontrar nas 4 regiões do espaço. Né? Ou seja, tem uma probabilidade não nula, novamente, de ser encontrado junto, de um lado, a mesma probabilidade de ser encontrado junto do outro lado, uma probabilidade agora não nula, que é igual às outras, de ser encontrados separados, né? Ou seja, o x1 na extremidade esquerda positiva, né? Na extremidade esquerda, e o x2 na extremidade direita, ou seja, eles podem ficar mais separados agora, e o x1 na esquerda e o x2, né, que seria esse ponto aqui, o x2 na direita do poço. Né? E isso é igualmente provável, ou seja, existe a probabilidade agora de ser encontrados juntos na esquerda, juntos na direita, separados, né, um na esquerda e outro na direita. E isso tudo é igualmente provável com relação a esses dois níveis aqui. Né? A gente vai ver por que não existe forças de exchange nesse nível aqui. Né? Porque basicamente o termo cruzado, como são níveis idênticos, né, elas se comportam como se fossem partículas distinguíveis. Então, isso é igual para as partículas distinguíveis. Né? Perceba que a mesma coisa a gente encontrou aqui para partículas, né, distinguíveis. Está aqui a mesma distribuição. Né? A distribuição é a mesma. Então, nesses níveis aqui, não existe esse termo, né, de atração de exchange, tá bom? Para bósons. Tudo bem? Agora para férmions. Como é que ficam os dois férmions? Os férmions não podem ficar no mesmo estado, no mesmo nível quântico. Então, o primeiro estado, o estado fundamental, já é um nível de energia alto, né? Que é quando você tem 5E1.
E a função de onda tem que ser simétrica. E olha como é interessante aqui, ó. Como é que fica a densidade de probabilidade? Na função de onda é zero na diagonal principal. A densidade de probabilidade ela é zero na diagonal principal do plano x1, x2. Né? Isso significa o quê? Que não existe a possibilidade dos dois férmions estarem próximos uns dos outros. Não existe a possibilidade de você encontrar os dois férmions na mesma região do espaço. Por isso que a densidade aqui de probabilidade, ó, ao longo da diagonal é zero. Se houvesse uma densidade de probabilidade não nula na diagonal, tá bom? Significaria que existe uma probabilidade de você encontrar os dois férmions na mesma região do espaço para esses dois níveis, tá bom? Que é o que não acontece aí. Então, a diagonal aqui é zero. E olha onde é que está a maior densidade de probabilidade. Né? Tá quando o x1 é para a direita e o x2 é para a esquerda. Né? E vice-versa, quando o x2 é para a direita, o x1 é para a esquerda. Ou seja, nesse estado aí, que é o estado fundamental do poço infinito para dois férmions, né, eles já estão separados. Eles já estão repelidos. Existe uma força aí de exchange, né, natural da simetria da função de onda, é uma força de troca, digamos assim, e faz com que os dois férmions tenham uma probabilidade de se encontrar separados. Né? Isso acontece para esses dois níveis aí. Como é que fica o primeiro estado excitado? Já o primeiro estado excitado, ó, mantém o padrão ainda. Né? Não existe a possibilidade de você encontrar os dois elétrons na mesma região do espaço. Né? São dois férmions. Tá bom? Pode ser dois elétrons. Não existe, ó, a diagonal principal, a densidade de probabilidade é zero. Tá bom? Em compensação, já existe uma maior proximidade entre os estados. Mas mesmo assim, né, uma densidade de probabilidade é o centro do poço e a outra é o lado direito. Né? Então, um fica no centro do poço, o outro fica do lado direito, ou um fica no centro do poço e o outro fica do lado direito ou do lado esquerdo. Né? Então, essa distribuição de probabilidade aqui faz com que ou você encontra uma partícula no centro do poço e a outra do lado esquerdo, ou seja, separada, né? Ou você encontra uma partícula no centro do poço e a outra do lado direito. Isso vale tanto para x1 como para x2. Tá bom? Perceba que as duas partículas na mesma coordenada não é possível, por isso que a diagonal principal, né, é nula. Na diagonal também aqui, ó, também é zero. Isso significa que elas não ficariam tão distantes quanto nesses dois estados aqui. Então, o primeiro estado excitado já permite uma aproximação maior dos dois férmions. Né? O que vale a dizer, e a gente mostra isso daí, né? Como a diferença de níveis aí, ela é par, o termo lá que diferencia férmions de partículas distinguíveis, ele não vai existir. Então, se a gente considerasse esses dois sistemas aqui como partículas distinguíveis, eles teriam a mesma função de onda, que é 1 e 3, né? Só que seriam dois estados distintos, seria degenerado. Tá bom? E aí, a distribuição de probabilidade seria semelhante a essa daqui. Tá bom? E aí, nesse caso aqui, eles se comportam apenas com partículas distinguíveis. Né? A antissimetria aí não faz tanta diferença na densidade de probabilidade, somente na distribuição. Tá bom? Somente na distribuição aqui da função de onda. Se refere à energia semelhante. Né? Bom, se a gente pegar agora o segundo estado excitado, aí já existe novamente as forças de exchange. Né? Porque, olha a densidade de probabilidade aqui. Ó. O máximo da densidade de probabilidade também é afastada. Né? Ou seja, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Né? Tanto o 1 como o 2 acontece isso daqui. Olha como é que fica a função de onda. E o segundo estado excitado. Né? É preciso que você pegue agora um nível de energia bem maior. Né? Comparado aos bósons e às partículas distinguíveis, esse aqui é o maior valor de energia que atinge, né, quando a gente fala de segundo estado excitado. Tá bom? E aí, novamente, a distribuição de probabilidade aqui, ela mostra que os dois férmions tendem a ficar bem distantes uns dos outros. Ou seja, um do lado direito, outro do lado esquerdo, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Tá bom? E, novamente, ó, a densidade de probabilidade no centro do poço, né? Desculpa, no centro do poço não, na diagonal principal, quando x1 é igual a x2, é zero.
Isso diz novamente que é impossível de encontrar dois férmions na mesma região do espaço, mesmo dentro de um poço infinito confinado, né? Aqui a densidade de probabilidade é 0. Bom? Então, resumindo aqui, para partículas distinguíveis a gente tem esses 3 níveis de energia representando o estado fundamental, o primeiro estado excitado, o segundo estado excitado. O primeiro estado excitado ele é degenerado. Para partículas distinguíveis significa que você tem 2 estados distintos para o mesmo valor de energia, né? Como é que fica para bósons? Para bósons, os níveis também são os mesmos de energia, só que o primeiro estado excitado não é degenerado, né? Ele é um estado aqui simétrico, né? Mas olha para férmions, né? Para férmions os valores de energia são maiores, né? São os maiores valores de energia atingidos. Por quê? Porque eu não posso colocar os 2 férmions no mesmo nível. E aí faz com que sempre eu tenha que separar os férmions no mesmo estado. Lógico que eu estou desconsiderando o spin. Se a gente considerar o spin aqui na brincadeira, se forem elétrons e a gente considerar o spin, eu vou poder colocar 2 férmions no mesmo nível de energia, desde que ele tenha estados de spin distintos, e aí a antissimetria vai ter que vir sobre os spins, ou seja, eu vou ter que considerar um estado agora singleto, tá bom? E não um estado simétrico, tá bom? Na função de onda, ficaria um estado simétrico na função de onda, ou seja, os 2 elétrons no mesmo nível, só que seria antissimétrico no que se refere a spin, tá certo? Aí, então, resumindo, a gente tem que o segundo estado excitado é 13A1. Né? Perceba que é bem alto. Isso dá origem, né, como os níveis de energia atingidos pelos férmions, mesmo, né, em estados próximos ao estado fundamental, são níveis bem altos em energia. Perceba que mesmo no estado fundamental, os férmions eles vão ocupar níveis elevados, né, de energia, né? Isso faz com que a gente venha definir lá no estado sólido uma coisa chamada energia de Fermi, né? Energia de Fermi seria justamente o nível mais alto de energia ocupado por um férmion, né? No caso aqui, por exemplo, como a gente está com esse elétron aqui, esse férmion, nesse nível de energia, o nível de Fermi, para esse caso aqui, seria 9E1. Né? O nível de Fermi para esse estado, para esse caso aqui, seria 9E1. O nível de Fermi aqui para esse estado aqui seria 4E1. Ou seja, o que é o nível de Fermi? Considerando o preenchimento dos níveis, a gente vai ver isso posteriormente, considerando o preenchimento dos níveis no estado fundamental, você tem que a energia do último elétron no nível mais alto de energia, isso é chamado de energia de Fermi. Não é à toa que férmions, né, atingem valores de energia bem mais altos do que bósons. Por quê? Porque eu não posso colocá-lo vários férmions no mesmo estado quântico, né, no mesmo nível de energia. Tá bom? Compensação bósons, eu posso colocar, né, eu posso ter a simetria e a função de onda pode ser, sim, no mesmo nível de energia. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Essa é uma visão só geral sobre como que fica a distribuição de estado fundamental, estado excitado, e segundo estado excitado para partículas distinguíveis, férmions e bósons. Perceba como que fica distinta a distribuição dos níveis, né? Inclusive gerando degenerescência em alguns casos, e no caso de partículas indistinguíveis não gera degenerescência, né? Mas a gente tem que fazer considerações sobre a simetria da função de onda. Tá bom? Então, até a próxima aí.